Assistiu a parte 1 do vídeo? Se não viu ainda, recomendo. Eu sou Hannah, e este é o Diário do Multiverso. Mas lá falamos o motivo pelo qual não existe despertar, pois estamos falando de um processo, e não de conto mágico de superação imediata, mas como um processo vivo, profundo e muitas vezes silencioso. Exploramos a fase inicial da expansão da consciência, a quebra dos antigos padrões e a revelação de que aquilo que considerávamos eu pode, na verdade, ser apenas um reflexo condicionado. Conversamos sobre o nigredo, a noite escura da alma, onde o ego começa a se dissolver, as certezas ruem, e um vazio sagrado se instala. Vazio esse que, longe de ser um erro, é o solo fértil da reconstrução. Agora, nesta segunda parte, seguimos juntos. Vamos descer mais um degrau rumo ao centro. Se a primeira parte acendeu a lanterna, a segunda parte é o caminho pela floresta. Sinta-se acolhido para continuar essa travessia. Vamos em frente. Sendo assim, vamos explorar um pouco mais os paralelos profundos em filosofias e práticas como do budismo e do taoísmo. Ambas as tradições oferecem caminhos para desmantelar as construções mentais que nos aprisionam e nos impedem de ver a realidade como ela é. No budismo, o nigredo é compreendida como o sofrimento, dukkha, e a ignorância, avidya, que surgem de nossas ilusões sobre a permanência do eu, sobre a natureza da realidade e do apego. Os medos e as ilusões são vistos como produtos de uma mente não treinada, que se apega a conceitos e formações mentais como se fossem reais e duradouros. Assim, a compreensão de que tudo é transitório é fundamental. Medos e ilusões se baseiam na ideia de que algo é fixo e pode ser perdido, ou de que uma situação de sofrimento é permanente. Ao meditar sobre a impermanência de todas as coisas, inclusive pensamentos, emoções e o próprio eu, a mente se desapega e os medos perdem sua força. A não substancialidade do eu, anatta, é considerada uma das maiores ilusões para o budismo, pois essa crença em um eu fixo, separado e permanente nos bloqueia. Essa ilusão é a raiz do sofrimento. Se ampliarmos este pensamento pela perspectiva multidimensional, percebemos ainda mais que não há qualquer sentido neste apego, ao nos percebermos múltiplos e em várias camadas de existência. No taoísmo, o nigredo seria um estado de desarmonia, de resistência ao fluxo natural do Tao. Ainda falaremos mais sobre o Tao em outras oportunidades. Comenta se é algo que gostaria de ver mais por aqui. Bom, os medos e ilusões surgem quando nos afastamos da nossa verdadeira natureza e tentamos controlar o que não pode ser controlado, ou quando nos apegamos a conceitos rígidos sobre a realidade. O Tao, neste sentido, seria o caminho, a força cósmica que permeia tudo. E a desarmonia surge quando nos separamos dessa unidade. Para o Tao, é necessário agir em harmonia com o fluxo natural da essência, sem forçar ou resistir àquilo que sua alma deseja de em harmonia com o que ela é. Alguns povos sobre os quais pretendo falar mais chama de ukuni. Os medos e ilusões muitas vezes surgem da tentativa de controlar o incontrolável ou de lutar contra a realidade. Então perceba que esta primeira fase, quando de repente padrões começam a se dissolver, e você percebe que não precisa mais repetir modelos que herdou, da família, da cultura, da religião, é apenas um começo. É como se os véus caíssem e você visse o mundo com novos olhos. Ela é só a abertura do portal. Ela não é a chegada, é o chamado. E esse chamado vai te levar para dentro, para o centro do seu próprio ser. E ali, você vai começar a encontrar tudo aquilo que antes estava escondido. Sentir-se pelo avesso não significa que fez algo errado. Essa sensação vem porque você acendeu uma lanterna dentro de si e agora está vendo os cômodos que antes estavam escuros. A nigredo na alquimia é a fase da decomposição, da morte simbólica. É quando a identidade antiga começa a ruir. Aquela imagem de quem você achava que era começa a se desfazer. E isso dói, porque por mais que aquela identidade não fosse verdadeira, ela era familiar. Ela te dava um lugar no mundo. Nessa fase, é comum sentir-se perdido.
Os sonhos antigos não fazem mais sentido. As metas não empolgam. As relações que antes alimentavam, agora exaurem. O mundo externo parece desconectado da sua nova sensibilidade. E o mais desafiador, você sente que não pode mais voltar a ser quem era, mas ainda não sabe quem está se tornando. É como estar no meio da ponte. Uma margem ficou para trás, mas a outra ainda está envolta em névoa. Essa é uma fase de crise de identidade. Jung chamava de processo de individuação, o caminho de integração da alma. Mas antes de integrar, é preciso esvaziar. Aqui surgem as perguntas. Se eu não sou mais movido por conquistas, pelo status, por agradar, o que vai me mover agora? E a resposta não virá rápido, porque não se trata de uma troca de metas, mas de uma reconstrução da base. O antigo motor de sobrevivência, aquele que buscava validação, sucesso, pertencer, parou de funcionar. Agora, o novo motor ainda não está pronto. E é por isso que você sente cansaço, falta de direção, confusão. Esse momento pode parecer uma despedida, e de certo modo é. A despedida do personagem. Daquele que você achava que precisava ser para ser aceito, amado, incluído. E com isso você pode sim experimentar uma sensação de luto. Mas isso não é fraqueza. Isso é reconstrução. Na alquimia, o próximo estágio é chamado de albedo, a fase da purificação. Aqui, é preciso acolher o vazio como um espaço criativo, um terreno fértil onde a alma se reorganiza. Mas isso exige um aprendizado essencial: escutar o silêncio. A nossa cultura nos treina para fugir do vazio. Ligamos a TV, pegamos o celular, preenchemos concursos, livros, metas. Mas o despertar real exige pausa. Nesse silêncio, começa a purificação. Velhos desejos são depurados. Crenças limitantes vão se soltando. Emoções antigas vão sendo liberadas. É uma limpeza profunda que não se vê, mas se sente. É comum que sensíveis, empatas, introspectivos sintam isso com intensidade maior, porque sua percepção já está mais voltada para dentro. E por isso, a travessia é mais intensa, mas também mais transformadora. Depois da noite escura, vem o amanhecer. Mas não espere uma aurora com fogos de artifício. O novo você não nasce em euforia. Ele nasce em paz. A rubedo é a fase da integração. Você não é mais guiado pela carência, pela obrigação, pela imagem. Agora você se move porque sente verdade no que faz. Porque algo dentro de você se alinha com o que está fora. As escolhas mudam. O ritmo muda. As relações mudam. E você não precisa mais provar nada para ninguém. Você apenas vive. Inteiro. Presente. Real. Importante lembrar. Esse processo é cíclico. Ele não acontece uma vez só. A cada novo nível de consciência, você atravessa novas nigredos, albedos e rubedos. Mas com mais maturidade, com mais presença. Você aprende que o vazio não é o fim, é o início. Que a dor não é castigo, é parteira de um novo ser. Se você chegou até aqui, saiba, você não está sozinho. O que você sente é profundidade. E essa profundidade é o que vai te guiar. Escreva nos comentários. Em que fase você sente que está? Nigredo, albedo, rubedo? Sua história pode ser a luz no caminho de alguém. E lembre-se, você não está falhando. Você está renascendo. E isso exige tempo, coragem e compaixão. Até o próximo vídeo.